Capítulo 48 Mansão Blackhurst, 1913. Cascos de cavalo batiam com força na terra fria e seca. Iam em direção a Blackhurst, mas Elisa não os escutava. A esponja do Sr. Mansell tinha cumprido sua função, e ela estava perdida em uma névoa do clorofórmio, o corpo caído no canto da carruagem. A voz de Rose, baixa e fraca. Tem uma coisa que eu preciso, algo que só você pode fazer. Meu corpo tornou a me decepcionar como sempre, mas o seu, prima, é forte. Preciso que você tenha um filho por mim, um filho de Nathaniel. E Elisa, que esperara tanto tempo, que desejava tanto ser útil, que sempre fora uma metade em busca da outra metade, não precisou nem pensar. É claro, dissera. É claro que eu vou ajudá-la, Rose. Ele veio todas as noites durante uma semana. Tia Adeline, com a ajuda do Dr. Matthews, calculou as datas e Nathaniel obedeceu. Ele atravessou o labirinto, rodeou o chalé e bateu à porta de Elisa. Na primeira noite, Elisa esperou dentro de casa, andando de um lado para outro na cozinha, imaginando se ele viria, se ela devia ter preparado alguma coisa. Perguntava-se como as pessoas se comportavam em uma hora dessas. Tinha concordado com o pedido de Rose sem hesitação. E nas semanas que se seguiram, pensara pouco no que significava aquele compromisso. Ficara muito satisfeita pelo fato de Rose finalmente precisar dela. Foi só quando o dia se aproximou que começou a perceber que o que era hipotético se tornava real. Entretanto, não havia nada que ela não fizesse por Rose. Disse a si mesma muitas vezes que suas ações iriam consolidar o elo que havia entre elas, para sempre, por mais horrível que esse ato desconhecido pudesse ser. Isso se tornou um mantra, uma espécie de encantamento. Ela e Rose estariam unidas como nunca. Rose a amaria ainda mais, nunca mais a abandonaria. Tudo aquilo era por Rose. Quando ele bateu a porta na primeira noite, Elisa repetiu o mantra, abriu a porta e deixou Nathaniel entrar. Ele ficou algum tempo parado no hall, parecendo maior e mais moreno do que ela lembrava, até Elisa lhe indicar o cabide, tirou o casaco. Depois sorriu para ela com certa gratidão. Foi então que percebeu que estava tão nervoso quanto ela. Nathaniel a seguiu até a cozinha, em busca da segurança e da solidez da mesa, e se apoiou no espaldar de uma cadeira. Elisa ficou parada do outro lado, limpou as mãos já limpas na saia. Imaginou o que dizer, como proceder. O melhor, sem dúvida, era fazer o que era necessário e acabar logo com aquilo. Não tinha sentido prolongar o mal-estar. Ela se preparava para dizer isso, mas Nathaniel quebrou o silêncio. Achei que você ia gostar de ver. Estou trabalhando nele há um mês. Ela percebeu que ele segurava uma pasta de couro. Nathaniel a colocou sobre a mesa e tirou uma pilha de papéis lá de dentro. Desenhos, compreendeu Elisa. Eu comecei com A Perseguição da Fada. Ele estendeu uma folha para a escritora e quando ela pegou o papel, notou que as mãos dele estavam tremendo. Elisa contemplou a ilustração, traços pretos e sombreados. Uma mulher magra e pálida reclinada em uma cama baixa, dentro de uma torre fria e escura. O rosto da mulher tinha sido desenhado com linhas longas e finas. Ela era linda, mágica, etérea, exatamente como o conto de fadas de Elisa descrevia. Entretanto, havia algo no desenho do rosto da fada que chamou a atenção de Elisa. A mulher se parecia com a mãe dela. Não literalmente, não por causa da curva dos lábios,
da cor dos olhos ou dos ossos da face, de uma forma impossível de descrever de um jeito mágico. Nathaniel tinha capturado Georgiana ao desenhar os membros flácidos da fada, seu cansaço, a resignação de suas feições. E o mais estranho é que, pela primeira vez, Elisa percebeu que na história da fada perseguida, descrevera a própria mãe. Ela o encarou, analisou aqueles olhos escuros que tinham conseguido enxergar dentro da sua alma. Quando seus olhos se encontraram, o calor da lareira pareceu aumentar. Tudo parecia exagerado por causa das circunstâncias. As vozes dele soavam muito altas, seus movimentos eram súbitos demais, o ar parecia extremamente frio. O ato não foi tão horrível quanto ela temia, nem foi uma coisa comum. E aconteceu algo inesperado que ela não pôde deixar de saborear. Uma intimidade, uma proximidade que havia muito ela não experimentava. Ela se sentiu como parte de um casal. Só que eles não eram um casal, é claro, e era uma traição para com Rose simplesmente imaginar isso. Mesmo que apenas por um instante, e, no entanto, as pontas dos dedos dele nas suas costas, nas suas coxas, o calor do encontro dos seus corpos, a respiração dele no seu pescoço. Ela abriu os olhos em um determinado momento e observou o rosto dele, as expressões e as histórias moldando suas feições. E quando ele abriu os olhos e seus olhares se encontraram, ela se sentiu de repente inesperadamente viva, sólida, real. E então terminou, e eles se afastaram um do outro, cortando aquele elo criado pela relação física. Eles se vestiram e ela o acompanhou até o andar de baixo. Ficou ao lado dele na porta, conversando sobre a recente maré alta, sobre a possibilidade de mau tempo nas semanas seguintes. Uma conversa educada, como se Nathaniel tivesse passado lá apenas para pegar um livro emprestado. Finalmente, ele estendeu a mão para abrir a porta, e o silêncio caiu entre os dois. O que tinham feito pesava. Ele abriu a porta, tornou a fechá-la, virou-se para olhar Elisa. Obrigado, disse ele. Ela balançou a cabeça. Rose quer. Ela precisa. Elisa tornou a balançar a cabeça e ele sorriu de leve. Abriu a porta e desapareceu na noite. No decorrer da semana, o que era estranho se tornou comum. E eles entraram em uma rotina. Nathaniel chegava com seus desenhos mais recentes, e juntos eles discutiam as histórias, as ilustrações. Ele levava seu lápis, fazia alterações enquanto conversavam. Frequentemente, quando os desenhos ficavam prontos, a conversa se desviava para outros assuntos. Também conversavam deitados na cama estreita de Elisa. Nathaniel contava histórias de sua família, que Elisa achara estar morta. Falava sobre as dificuldades que tinham enfrentado na juventude, do pai, no cais, e da mãe, cujas mãos ficavam feridas de tanto lavar roupa. Elisa também se viu contando a ele coisas que nunca revelara, segredos de antigamente, sobre a mãe, sobre o pai que não tinha conhecido, seus sonhos de cruzar o mar atrás dele. Tal era a intimidade estranha e inesperada que tinha se formado entre eles, que ela chegou a falar até sobre Sammy. Assim se passou a semana. E na última noite, Nathaniel chegou mais cedo. Ele parecia relutante em fazer o que deviam fazer. Sentaram-se um de frente para o outro à mesa, como na primeira noite, mas nada disseram. Então, de repente, inesperadamente, Nathaniel estendeu a mão e ergueu uma mecha do cabelo dela, do seu longo cabelo ruivo, que a luz da vela tornara dourado.
A expressão dele, ao contemplar a mecha entre seus dedos, estava pensativa. Seu cabelo escuro lançava uma sombra em seu rosto. Seus olhos negros refletiam pensamentos não ditos. Elisa sentiu um aperto no peito. Não quero que isto acabe, confessou finalmente baixinho. É tolice, eu sei, mas é o que sinto. Ele parou quando Elisa ergueu o dedo e pressionou os lábios dele, silenciando-o. Seu próprio coração batia forte sob o vestido, e ela rezou para que ele não percebesse. Nathaniel não podia terminar aquela fala, por mais que uma parte dela desejasse ouvi-la. Porque as palavras são poderosas, Elisa sabia disso melhor do que ninguém. Eles já tinham permitido a si mesmos sentir demais, e naquele acordo não havia espaço para sentimentos. Ela balançou de leve a cabeça e finalmente ele assentiu. Recusou-se a olhar para ela por algum tempo e não falou mais nada. E quando ele começou a desenhar em silêncio, Elisa controlou o impulso de lhe dizer que tinha mudado de ideia. Quando ele partiu naquela noite e Elisa voltou para dentro, as paredes do chalé pareceram estranhamente silenciosas e sem vida. Ela encontrou um pedaço de cartolina sobre a mesa, virou-o e viu o próprio rosto. Um desenho. E pela primeira vez não se importou por ter sua imagem capturada em papel. Elisa soube que eles tinham sido bem-sucedidos antes mesmo de se passar um mês. Uma sensação inexplicável de ter companhia, mesmo sabendo que estava sozinha. Quando sua menstruação não veio, teve certeza. Mary, que tinha perdido o bebê, fora reinstalada em Blackhurst, provisoriamente e instruída a fazer um elo entre a casa e o chalé. Quando Elisa lhe contou que acreditava que uma nova vida crescia em sua barriga, Mary balançou a cabeça, suspirou e levou o recado para a tia Adeline. Um muro foi construído ao redor do chalé, para que ninguém visse quando a barriga de Elisa começasse a crescer. Espalharam a notícia de que ela tinha viajado e o mundo se fechou sobre o chalé. As mentiras mais simples são as mais poderosas, e esta foi perfeitamente encenada. O desejo que Elisa tinha de viajar era conhecido por todos. Não foi difícil acreditarem que ela havia partido sem avisar e que voltaria quando tivesse vontade. Mary ia lá todas as noites levar mantimentos. E o Dr. Matthews, médico de tia Adeline, a visitava a cada 2 semanas, oculto pela escuridão da noite, para acompanhar a gravidez. Durante os meses de gestação, Elisa não viu quase ninguém além dos dois, mas nunca se sentiu sozinha. Ela cantava para seu ventre, contava histórias, tinha sonhos estranhos e vibrantes. O chalé pareceu encolher em volta dela, envolvendo-a como um casaco, velho e quente. E o jardim, um lugar onde seu coração sempre se alegrara, estava mais lindo do que nunca. As flores tinham um perfume mais doce, pareciam mais alegres, cresciam mais depressa. Um dia, quando estava sentada sob a macieira e o ar quente ensolarado vibrava ao seu redor, ela adormeceu. Enquanto dormia, uma história chegou até ela, como se um estranho tivesse se ajoelhado ao seu lado e cochichado em seu ouvido. Uma história sobre uma jovem que venceu seus temores e viajou para muito longe, para descobrir a verdade para um velho e querido parente. Elisa acordou de repente,
com a certeza de que aquele sonho era importante, que devia ser transformado em um conto de fadas. Ao contrário da maioria das inspirações que vinham de sonhos, a história não precisou de muita elaboração. A criança, o bebê que crescia dentro dela, também era importante para a história. Elisa não podia explicar como sabia disso, mas tinha certeza de que o bebê estava ligado de alguma forma àquela história, de que a ajudara a recebê-la de forma tão nítida, tão completa. Elisa escreveu o conto naquela tarde e o intitulou Os Olhos da Velha. Nas semanas seguintes, viu-se pensando frequentemente na pobre e infeliz mulher cuja verdade fora roubada. Embora não visse Nathaniel desde a noite do último encontro, Elisa sabia que ele ainda estava trabalhando nas ilustrações para o livro dela e queria ver os desenhos que a nova história iria inspirar. Em uma noite escura, quando Mary trouxe seus mantimentos, Elisa perguntou por ele, mantendo a voz calma, mesmo quando pediu à criada que perguntasse a ele se poderia visitá-la em breve. Mary apenas balançou a cabeça, em negativa. A senhora Walker não vai permitir, disse ela, baixando a voz, embora elas estivessem sozinhas no chalé. Eu a ouvi se lamentando para a patroa sobre isso, e a patroa dizendo que não era certo ele atravessar o labirinto para ver você, não depois do que tinha acontecido. Mary olhou para a barriga protuberante de Elisa. Ela falou que as coisas podiam ficar confusas. Mas isso é ridículo, disse Elisa. O que nós fizemos foi por Rose. Tanto Nathaniel quanto eu a amamos. Fizemos o que ela pediu para que ela tivesse o que mais deseja no mundo. Mary, que deixara muito claro o que pensava da situação, do que Elisa pretendia fazer depois que a criança nascesse, permaneceu em silêncio. Elisa suspirou, frustrada. Eu só quero falar com ele sobre as ilustrações para os contos de fadas. Essa é outra coisa de que a senhora Walker não está gostando, disse Mary. Ela não gosta de saber que ele faz desenhos para suas histórias. Por que ela se importaria com isso? Ela tem ciúmes, morre de ciúmes. Não tolera a ideia de que ele desperdice tempo e energia pensando nas suas histórias. Elisa parou de esperar por Nathaniel depois disso. Mandou sua versão manuscrita de Os Olhos da Velha por Mary, que concordou, contra a vontade em entregá-la para ele. Um presente chegou pelo correio alguns dias depois, uma estátua para seu jardim, um menino com rosto de anjo. Elisa soube, mesmo sem ler a carta que acompanhava, que Nathaniel mandara a estátua pensando em Sammy. Na carta, ele também se desculpava por não a visitar. Perguntava sobre sua saúde e dizia quanto gostara da história, como a magia dela tomara conta de seus pensamentos, que estava cheio de ideias para as ilustrações e que não conseguia pensar em outra coisa. A própria Rose a visitava uma vez por mês, mas Elisa passou a recebê-la com cautela. As coisas sempre começavam bem. Rose sorria ao ver Elisa, perguntava sobre a saúde dela e aproveitava a oportunidade para sentir o bebê se mexendo dentro da barriga da prima. Em algum momento da visita, sem explicação ou motivo, Rose se retraía. Torcia as mãos e se recusava a tocar a barriga de Elisa. Se recusava até mesmo a olhar para ela. Ficava esticando o próprio vestido, acolchoado, para fingir que estava grávida. Depois do 6º mês, Rose interrompeu as visitas. Elisa esperou em vão no dia marcado, confusa, imaginando se ela teria se enganado de data. Mas estava escrito ali no seu diário. Seu primeiro temor foi que Rose estivesse doente, porque sabia, nada a impediria de visitá-la. Quando Mary chegou com sua cesta de mantimentos, Elisa pediu notícias da prima.
Mary largou a cesta e colocou a chaleira no fogo. Demorou a responder. Mary? Chamou Elisa, arqueando as costas para fazer o bebê mudar de posição, porque ele estava pressionando um dos lados de sua barriga. Você não precisa me poupar. Se Rosie estiver doente... Não é nada disso, senhorita Elisa. Mary virou-se para ela. A senhora Walker fica muito agoniada com essas visitas. Agoniada? A criada evitou olhar para Elisa. Ela se sente fracassada, mais ainda do que antes. Ela sem conseguir engravidar e a senhorita parecendo madura como um pêssego. Depois das visitas, a senhora Walker volta para casa e fica mal durante vários dias. Recusa-se a ver o Sr. Walker, discute com a patroa, não come. Tomara que o bebê nasça logo então. Quando eu o entregar, quando Rosie for mãe, ela irá esquecer esses sentimentos. E a discussão recomeçava. Mary balançava a cabeça e Elisa defendia a decisão que tinha tomado. Isso não está certo, senhorita Elisa. Uma mãe não pode dar o filho. Não é meu filho, Mary, é de Rose. Talvez a senhorita mude de ideia quando chegar a hora. Não vou mudar. A senhorita não sabe. Eu não vou mudar de ideia porque não posso, dei minha palavra. Se eu mudasse de ideia, Rosie não suportaria. Mary ergueu as sobrancelhas. Elisa pôs ainda mais determinação em seu tom de voz. Vou entregar a criança. E Rosie será feliz de novo. Vamos ser felizes juntas. Como acontecia muito tempo atrás. Você não entende, Mary? Esta criança vai me devolver a minha Rose. Mary estampou um sorriso triste. Talvez a senhorita tenha razão, disse, embora não parecesse acreditar naquilo. Então, após meses em que o tempo pareceu se arrastar, aquilo terminou. 2 semanas antes do esperado. Dor, uma dor atroz, o corpo como uma máquina, cumprindo a função para a qual fora criado. Mary, que havia reconhecido os sinais do parto, estava lá para ajudar. Como a mãe dela tinha sido parteira a vida toda, sabia o que fazer. O parto correu bem e a criança era a mais linda que Elisa já vira. Uma menininha com as orelhas pequeninas coladas na cabeça e dedinhos finos, que estremeciam de vez em quando ao sentir o ar passar entre eles. Embora Mary tivesse sido instruída a informar imediatamente a Blackhurst qualquer sinal de que o bebê estava para chegar, não falou nada por alguns dias. Só argumentou com Elisa, pedindo que reconsiderasse seu papel naquele acordo terrível. Não era correto, Mary lhe dissera várias vezes, pedir a uma mulher para dar o próprio filho. Durante 3 dias e 3 noites, Elisa e o bebê ficaram sozinhos. Como era estranho conhecer aquela pessoinha que tinha crescido dentro do seu corpo, acariciar as mãozinhas e os pezinhos que antes empurravam por dentro sua barriga, ver os pequenos lábios contraídos parecendo querer falar, uma expressão de infinita sabedoria, como se naqueles primeiros dias a pessoa retivesse o conhecimento de toda uma vida recém-vivida. Então, no meio da 3ª noite, Mary chegou ao chalé, parou à porta e deu a terrível notícia. Dr. Matthews iria fazer uma visita na noite seguinte. Mary baixou a voz e agarrou as mãos de Elisa. Se quisesse ficar com o bebê, teria que partir imediatamente. Deveria pegar a criança e fugir. Embora a ideia da fuga fosse cara ao coração de Elisa, ela logo a descartou. Ignorou a dor aguda em seu peito e disse a Mary que sabia o que estava fazendo. Fitou a criança uma última vez. Contemplou por um longo tempo aquele rostinho perfeito. Tentou processar a informação de que tinha criado aquele ser maravilhoso.
Depois, a dor tomou sua cabeça, seu coração, sua alma, se tornou insuportável. E ela, como se estivesse contemplando a cena de longe, fez o que tinha prometido. Entregou a menina para ser levada embora. Fechou a porta quando Mary saiu e voltou sozinha para o chalé silencioso e sem vida. E quando a madrugada chegou ao jardim gelado, Elisa compreendeu que nunca tinha sentido tanta solidão. Embora desprezasse Mansell, o empregado de Linus, ainda que o tivesse amaldiçoado quando ele levou Elisa para a vida deles, Adeline não podia negar que o homem conseguia encontrar pessoas. 4 dias tinham se passado desde que ele fora enviado para Londres, e esta tarde, enquanto fingia bordar na saleta, Adeline foi chamada ao telefone. Mansell, do outro lado da linha, foi felizmente discreto. Nunca se sabia quem poderia estar escutando na extensão. Estou telefonando, Lady Mountfreshet, para avisar que algumas das mercadorias que a senhora encomendou já foram providenciadas. Adeline levou um susto. Tão depressa? Ansiedade, esperança, nervosismo. Posso saber se é o artigo maior ou o menor que está com o senhor? O maior. Adeline fechou os olhos, sentiu alívio, alegria, mas disfarçou ao falar. E quando o senhor fará a entrega? Partiremos imediatamente de Londres. Chegarei a Blackhurst amanhã à tarde. Então Adeline esperou, e ainda estava esperando, andando de um lado para o outro, sobre o tapete turco, alisando a saia, ralhando com os empregados enquanto planejava como se livrar de Elisa. Elisa tinha concordado em nunca mais se aproximar da casa e cumprira a promessa, mas ela observava e percebeu que mesmo depois de já ter economizado dinheiro suficiente para comprar uma passagem de navio para viajar para terras distantes, algo a impedia. Era como se com o nascimento do bebê, a âncora que Elisa vinha buscando por toda a vida, estivesse enterrada no solo de Blackhurst. Sentia uma forte atração pela criança e ela ficou. Cumpriu a promessa feita a Rose, evitando se aproximar da casa. Encontrou outros lugares onde podia se esconder e observar o que lá acontecia, como fazia quando menina, deitada na prateleira do quartinho da senhora Swindle, observando o mundo se mover e permanecendo imóvel, como uma espectadora. Com a perda da filha, Elisa descobriu que voltara à sua velha rotina, ao seu velho eu, abdicara de sua herança e, neste processo, deixar escapar seu objetivo de vida. Raramente escrevia. Escreveu apenas uma história de fadas que achou que merecia ser incluída na coletânea. Uma história sobre uma jovem mulher que morava sozinha em uma floresta escura. A personagem tomou a decisão errada pelo motivo certo, e isso a destruiu. Os meses se tornaram anos. E então, em uma manhã de verão, em 1913, o livro de contos de fadas chegou da editora. Elisa o levou imediatamente para dentro, rasgou o embrulho e viu a bela edição com capa de couro. Sentou-se na cadeira de balanço, abriu o livro e o aproximou do rosto. Cheirava a tinta fresca e a cola, igualzinho a um livro de verdade. E lá dentro estavam suas histórias, suas criações. Virou as páginas, história a história, até chegar a Os Olhos da Velha. Leu o conto e, à medida que progredia, recordou o sonho estranho e nítido que tivera no jardim. A sensação de que aquela criança dentro dela era importante para a história. Elisa soube, então, que a criança, sua filha, tinha que ter um exemplar do livro com aquela história. Ela tinha que saber que as duas estavam ligadas de certa forma. Então embrulhou o livro em papel pardo, esperou uma oportunidade, fez o que prometera não fazer.
atravessou o portão na extremidade do labirinto e se aproximou da casa. Partículas de poeira, centenas delas, dançavam no pedacinho de sol que surgira entre dois tonéis. A menina sorriu e se esqueceu da autora, do penhasco, do labirinto, da mãe. Estendeu um dedo, tentou pegar um daqueles grãos. Riu do modo como as partículas se aproximavam antes de sair voando. Os ruídos fora do seu esconderijo estavam mudando. A menina ouviu o rebuliço da movimentação, vozes empolgadas. Pressionou o rosto contra a madeira fria dos tonéis. Com um dos olhos contemplou o convés. Pernas, sapatos e bainhas de anáguas. Pontas de fitas de papel colorido esvoaçavam. Gaivotas caçavam migalhas. Um balanço brusco fez o enorme navio gemer. Foi um ruído longo e grave. Parecia vir de suas entranhas. A vibração passou pelas tábuas do convés até a ponta dos dedos da menina. Houve um momento de suspense e ela se viu prendendo a respiração, com as palmas das mãos apoiadas no chão. Depois o navio se afastou do cais. A buzina berrou e ouviram-se vivas e gritos de boa viagem. Eles estavam a caminho. Chegaram a Londres durante a noite. As ruas estavam escuras quando elas se dirigiram da estação de trem para o rio. A menina estava cansada. Elisa teve que acordá-la quando alcançaram seu destino, mas não tinha reclamado. Segurou a mão de Elisa e caminhou bem atrás dela. Naquela noite, elas dividiram um prato de sopa e um pedaço de pão no quarto. Ambas estavam cansadas da viagem e pouco falaram. Apenas ficaram olhando uma para a outra com certa curiosidade enquanto comiam. A menina perguntou uma única vez pelo pai e pela mãe, e Elisa respondeu apenas que ela se reencontraria com eles no final da viagem. Era uma inverdade, mas necessária. Precisava de tempo para decidir como lidaria a notícia da morte de Rose e Nathaniel. Após a ceia, Ivory adormeceu rapidamente na única cama do quarto, e Elisa sentou-se junto à janela. Observava alternadamente a rua escura com seus transeuntes apressados e a criança adormecida se mexendo de leve sob os lençóis. Com o passar do tempo, Elisa se aproximou da criança, analisou seu rostinho, até finalmente se ajoelhar ao lado da cama, tão próxima que podia sentir a respiração da menina mover seu cabelo. Dali conseguia contar as pequenas sardas na face adormecida. E que rosto perfeito era aquele, com sua pele de marfim e seus lábios de botões de rosa. Era o mesmo rosto, Elisa percebeu, a mesma expressão sábia que contemplara nos primeiros dias de vida da menina, o mesmo rosto que via tantas vezes em seus sonhos. Sentiu um impulso, um amor tão feroz que cada célula de seu corpo teve certeza. Era como se seu próprio corpo reconhecesse a criança que tinha gerado, assim como reconhecia sua própria mão, seu próprio rosto em um espelho, sua própria voz no escuro. Com todo o cuidado, Elisa se deitou e abraçou a menina adormecida, como tinha feito em outro tempo, em outro quarto com seu irmão Sammy. Finalmente Elisa estava em casa. No dia marcado para a partida do navio, Elisa e a menina saíram cedo para fazer compras. Elisa adquiriu algumas roupas, uma escova de cabelo e uma mala. No fundo da mala enfiou um envelope com dinheiro e um papel com o endereço de Mary Polperro. Era melhor prevenir do que remediar. A mala era do tamanho certo para uma criança carregar, e Ivory ficou toda contente. Ela segurou a mala com força, enquanto Elisa a conduzia pelo cais apinhado de gente. Havia barulho e movimento em toda a parte, locomotivas apitando, vapor subindo.
guindastes colocando carrinhos de bebê, bicicletas e vitrolas dentro do navio. Ivory riu quando elas passaram por um bando de cabritos e ovelhas, sendo levados para dentro da embarcação. Estava usando o vestido mais bonito dos dois que Elisa tinha comprado. E parecia mesmo uma menina rica que viera se despedir da tia, que partia para uma longa viagem. Quando chegaram à prancha de embarque, Elisa entregou seu ticket ao oficial. Seja bem-vinda a bordo, madame, disse ele com um cumprimento de cabeça. Elisa retribuiu o gesto. É um prazer viajar neste esplêndido navio. Minha sobrinha está animadíssima pela tia. Veja, ela trouxe até uma mala. Você gosta de navio, não é, senhorita? O oficial olhou para a menina. Ivory assentiu e não disse nada, como Elisa a havia instruído. Senhor, disse Elisa, meu irmão e minha cunhada estão esperando no cais. Ela fez um sinal na direção da multidão. O senhor não se importaria se eu subisse a bordo com minha sobrinha para lhe mostrar minha cabine, não é? O oficial olhou para a fila de passageiros que se estendia pelo cais. Não vamos demorar, insistiu Elisa. Isso significa tanto para a criança. Tudo bem, respondeu ele, mas não se esqueça de trazê-la de volta. Ele piscou para Ivory. Acho que os pais dela iriam ficar com muita saudade se ela fosse embora sem eles. Elisa segurou a mão de Ivory e subiu pela prancha. Havia gente por toda a parte. Vozes entusiasmadas, barulhos de água, buzinas. A orquestra do navio tocava uma música alegre no convés, enquanto camareiras corriam em todas as direções. Mensageiros entregavam telegramas e criados carregavam chocolates e presentes para os passageiros. Mas Elisa não acompanhou o comissário de bordo. Atravessou o convés com Ivory, só parando quando chegaram perto de um conjunto de tonéis de madeira. Elisa pôs a menina atrás deles e se agachou, com a saia se estendendo no assoalho. A menina estava distraída, nunca tinha visto tanto movimento, e virava a cabeça de um lado para outro. Você precisa esperar aqui, disse Elisa. Não é seguro sair daqui. Eu volto logo. Ela hesitou, olhou para cima. Havia gaivotas voando com seus olhos vigilantes. Espere por mim, está ouvindo? A menina assentiu. Você sabe se esconder? É claro. É uma brincadeira que estamos fazendo. Quando Elisa disse isso, pensou em Sammy e ficou gelada. Eu gosto de brincadeiras. Elisa afastou a imagem do irmão. A menina não era Sammy. Elas não estavam brincando de Jack o Estripador. Tudo ia dar certo. Eu volto para buscar você. Aonde você vai? Preciso ver uma pessoa. Tenho que pegar uma coisa antes de partir. O que é? Meu passado, meu futuro. Deu um breve sorriso. Minha família. Enquanto a carruagem corria na direção de Blackhurst, a mente de Elisa começou a clarear. Foi percebendo lentamente o que ocorria à sua volta. O balanço da carruagem, o barulho dos cascos dos cavalos na lama, um cheiro abafado. Elisa abriu os olhos, piscou, as sombras escuras se dissiparam e ela enxergou pontos de luz. Havia alguém com ela, um homem sentado à sua frente. A cabeça dele estava encostada no assento de couro e ele ressonava de leve. Tinha um vasto bigode e óculos sem hastes, pousados no nariz. Elisa prendeu a respiração. Tinha 12 anos e estava sendo levada para um futuro incerto. Presa em uma carruagem com um homem mau, de quem sua mãe falava, Mansell. Entretanto, havia algo errado. Estava esquecendo alguma coisa. Uma nuvem cobria sua mente. Era algo importante, algo que tinha que fazer. Ficou sem ar. Onde estava Sammy? Ele devia estar com ela tinha que protegê-lo. Cascos de cavalos batendo no chão. O som a deixou assustada, nauseada, embora não soubesse por quê. A nuvem escura começou a redemoinhar. Estava se aproximando. Elisa olhou para o colo, as mãos cruzadas em cima da saia. Fitou as mãos, mas aquelas não eram as suas.
De repente, uma luz. Ela não tinha 12 anos, era uma mulher adulta. O que tinha acontecido? Onde ela se encontrava? Por que estava com Mansell? Um chalé no penhasco, um jardim, o mar. Começou a respirar com mais força, a sentir o ar arranhar sua garganta. Uma mulher, um homem, um bebê. Sentiu uma onda de pânico crescer dentro dela. Mais luz. A nuvem estava se dissolvendo. Palavras, fragmentos de significados. Maryborough, um navio, uma criança. Não Sammy, uma menina. Elisa sentiu a garganta seca, um buraco no peito, um terror crescente. A menina era dela. Uma claridade ofuscante. Sua filha estava sozinha em um navio que partia. Entrou em pânico. Seu coração disparou. Precisava sair dali. Tinha que voltar. Elisa olhou para a porta. A carruagem estava indo depressa, mas ela não se importou. O navio ia partir e a menina estava lá dentro. A criança, sua filha, sozinha. Com o peito ardendo, a cabeça latejando, Elisa estendeu a mão. Mansell se mexeu. Abriu os olhos, mirou o braço de Elisa, a maçaneta sob os dedos dela. Um sorriso cruel começou a se formar nos lábios dele. Ela agarrou a maçaneta. Ele tentou impedi-la, mas ela foi mais rápida. A necessidade dela era maior. Ela estava caindo. A porta da gaiola tinha sido aberta e ela caiu. Foi caindo na direção da terra fria e escura. O tempo se misturou. Todos os momentos se transformaram em um só. O passado virou presente e o presente virou futuro. Elisa não fechou os olhos. Viu a terra se aproximando. Sentiu o cheiro de lama, de relva, de esperança. E saiu voando, com as asas abertas, cada vez mais alto, levada pelo vento, o rosto frio, a mente clara, e soube para onde estava indo. Voava para junto da filha, para junto de Ivory, a pessoa que passara a vida procurando, sua outra metade. Ela estava finalmente inteira e indo para casa.